Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar como criar buracos nos dispositivos pontuais aonde os tubos se conectam. Vai ficar algo parecido com isso aqui. Aqui eu tenho um poço de visita, aonde tem ali o buraco aonde o tubo vai conectar. Aí você até pode dizer assim, meio supérfluo isso, né? Mas quando você for desenhar um profile view, você vai ver o recorte na parede do PV. Né? Então vai ficar algo bem melhor para você trabalhar depois. Então é, vai ser uma coisa útil que pode te ajudar depois na representação do desenho em vistas em corte. Ok? Tudo bem que em planta não vai representar muita coisa, mas em perfil isso aqui vai ajudar bastante. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o tubo ele pode chegar aqui em qualquer face do PV, em qualquer ângulo. Né? Aí eu já sei que o meu tubo ele corta a ponta dele direitinho, né? Ele não fica reto dessa maneira aqui. Então, se eu deixasse ele reto, ia ter essa sobra aqui e até essa falta aqui. Então, o tubo ele já processa para cortar direitinho lá na parede, mas ele não abre o buraco na parede do PV. Bom, quando eu tenho um tubo, esse tubo ele pode estar entrando ou pode estar saindo do meu PV. E um tubo, ele tem aqui o que essas setinhas aqui representam, que é o eixo dele. Okay? Nesse caso, o eixo do tubo está indo em sentido à estrutura, ou seja, esse tubo, quando eu olho aqui nas propriedades dele em entrada e saída, eu vejo que ele tem uma saída para um PV, ou seja, esse dispositivo está na saída desse cara. Então, quando eu olho na planta, o vetor do meu tubo, naquela posição, no eixo, está apontando nessa direção. Ok? E a face do PV, que é essa linha magenta, ela está apontando, né, o vetor normal a ela está apontando nessa direção. Então, vamos guardar essa imagem aqui por enquanto. Tá? Porque lá na frente eu ainda tenho que pensar que o meu tubo pode chegar em qualquer inclinação dentro do meu PV. Então, esse amarelo aqui ó, é o eixo, o vetor né, no eixo do tubo, apontando aqui para cima. É o mesmo que está aqui, ó, aqui ele está representado em planta, aqui ele está representado em perfil. Da mesma forma que o vetor normal ao plano do PV, aqui na face dele, representado em planta e representado em perfil. Veja que aqui agora ele está na horizontal. Então a gente vai precisar entender como trabalhar com os vetores em 3D, que seria esse e esse daqui, né? E fazer eles serem projetados no plano x e y para a gente poder trabalhar eles em 2D. Muito bem. E daí eu vou conseguir abrir o buraco lá no meu PV. Então vamos abrir o modelador do PV para entender como que isso vai ser processado. Então tem aqui o meu PV retangular que está lá no desenho catálogo, certo? Está dentro da pasta suporte do plugin. Vamos abrir ele, dando 2 cliques. E está aí o meu PV desenhado. É uma boa prática, eu já falei isso em outros vídeos, você separar as ações que você quer fazer dentro do seu dispositivo para que fique mais fácil de você entender como ele funciona e depois poder reaproveitar blocos inteiros dessas caixinhas aqui, ok? Então vamos ver lá como é que ele fez para processar os tubos. Veja que eu separei a parte que ele processa os tubos conectados daquilo que ele processa a altura, calcula a variável, desenha o corpo e assim por diante. Então, processar os tubos, ele vai fazer algumas continhas, ok? Tem alguns valores que são importantes que eu vou precisar depois durante a utilização do programa. Uma delas é essa daqui, ó, max eleve. Max eleve, quando eu olho aqui no ícone, ó, Activity Set Output Parameter, é um parâmetro que ele está definindo um valor, o qual? Elevação máxima. O elevação máxima eu vou encontrar aqui, ó, coloque em ordem alfabética, então max eleve está aqui, elevação máxima e vamos ver o que eu disse que é esse negócio aí. Ó. Ó, elevação da geratriz do tubo mais alto, ou seja, tem um tubo chegando aqui, é o tubo mais alto, a geratriz superior. O max pipe vai ser o maior diâmetro conectado, então tá aqui.
No vídeo sobre regras, eu falo lá como comparar o maior tubo conectado com a largura da caixa, né, e ver se eu não estou colocando um tubo de 1,5 m num PV de 1 m. Ok? Então eu estou utilizando esse bloco de código também para calcular isso aqui. Aí tem ainda o min eleve, que está aqui, e ele é o correspondente da elevação da geratriz do tubo mais baixo. Então, se eu tenho 5, 6 tubos chegando aqui, qual tem a geratriz mais baixa? Esse valor eu vou utilizar para forçar a cota de fundo do meu PV a atingir o tubo. Ok? Próximo item é, eu posso ter N tubos conectados. Então, eu vou criar uma variável, veja aqui que agora é uma variável, definir variável utilizando essa ferramenta aqui, para ser o meu enésimo tubo. Então, é uma variável do tipo inteiro. Como eu vou abrir N buracos aqui no meu PV, eu também vou inicializar uma variável chamada buracos tubos, nesse caso, que é do tipo sólido e, por enquanto, ela não tem nada. Então, a palavra nothing, aqui no caso, é nada em inglês, certo? Então, eu defini uma variável que não tem nada dentro dela ainda. Aí, como a minha estrutura pode ou não ter tubos conectados e podem ocorrer erros durante a execução desse bloco de código, eu coloco ele dentro de um try-catch, que é esse elemento aqui. Eu obtenho ele aqui. E o try-catch ele tem uma sintaxe da seguinte maneira. Tenta fazer alguma coisa, daí tem um fluxograma lá dentro. Se acontecer alguma coisa, exceção, faz alguma coisa. No caso aqui eu deixei vazio, mas eu poderia colocar uma mensagem, ó, deu um erro, aconteceu alguma coisa. Eu vou deixar vazio aqui por enquanto e vou me atentar aqui ao que ele tenta fazer. O que ele vai tentar fazer, eu dou 2 cliques e daí ele vai abrir o fluxograma que está ali dentro. É bom você prestar atenção, aqui eu estou aqui, ó, nesse fluxograma. Então eu comecei lá no meu modelador, entrei no processo a tubos, está aqui. Daí entrei no try-catch e entrei no flowchart que tem lá dentro. Então, o caminho todo é esse aqui. Ó. Fui entrando até chegar aqui. O primeiro item que eu vou precisar saber é o ID do meu dispositivo. Okay? O ID do dispositivo é para eu saber se esse dispositivo é o dispositivo inicial ou final do tubo, porque eu vou precisar entender qual é o vetor que eu vou utilizar aqui. Então, obtive no próprio dispositivo o parâmetro ID. Como que eu sei que é o parâmetro ID? Pede ajuda da atividade e daí ele vai ter aqui, ó, obter propriedades, né? E daí ele vai ter aqui nome do parâmetro. Não está aparecendo aqui, mas vai ter na ajuda, dizendo assim, olhe o tópico dispositivo, que está aqui, categorização de propriedades, e agora você vai enxergar aqui todas as propriedades, ó, qual que é o nome dela dentro do programa, né, internamente, e qual que é o tipo dela. Então, description, string, o nome em inglês aqui vai ser name, né, string, e assim por diante. Então, quando eu pego aqui ID, no próprio dispositivo, ele vai ser do tipo Object ID. Só que o Object ID não tem nessa listinha, então eu deixo como objeto mesmo. Agora eu vou pegar o ID do enésimo tubo conectado. Ó. Eu coloquei aqui na descrição. ID do dispositivo na entrada do tubo. Beleza, então nos dispositivos conectados, pegue o enésimo e dele obtenha a propriedade in_part. De novo, de onde saiu esse nome? Ajuda da atividade. Vou lá no meu dispositivos, né? E vou achar aqui em dispositivos, entrada e saída, in_part. Está aqui, é do tipo Object ID, ok? Então é assim que eu obtenho o nome das propriedades. Então coloquei o in_part lá, como não tem Object ID aqui, coloque como objeto mesmo. Agora eu vou colocar um flagzinho aqui para que ele me diga se esse PV é do início ou do final do tubo. Então o flag vai ser assim, ó, in_part_id.toString é igual ao cur_id.toString. Aqui é para que ele converta esse objeto em string, daí aqui dá um número dentro de uma string. Okay? Então, se os dois forem o mesmo, então sim, é no início, porque esse cara é igual a esse cara. Então, beleza.
Aí eu vou precisar saber se aquilo que eu estou conectando nesse dispositivo é realmente um tubo. Para isso, eu vou utilizar o connector filter, essa variável aqui. E daí eu vou pedir, se for no início, o start connector filter ou o end connector filter. De novo, da onde saiu esses nomes? Saiu de lá de dispositivos, categorização, e daí vai ter lá locação, e daí vai ter aqui locação, locação inicial, start connector, vai ter ainda o connector filter direction. E cadê o filter? Aqui, ó, end connector filter, ok? Então, pegando esse nome em inglês, ele vai ser uma string aqui nesse caso, e eu vou saber se ele é um tubo ou não. Agora eu faço um teste. O conector daquele tubo que chegou nele aqui é um tubo mesmo? Ok, então processa, faz alguma coisa. Se não for, vai para o próximo. Por que precisa testar se é um tubo? Imagine que isso aqui fosse uma caixa coletora de sarjeta. Ia chegar sarjeta, ia chegar escada, ia chegar dreno e ia chegar tubo. Mas eu estou interessado em abrir o buraco para o tubo e não da escada. A escada não abre o buraco, ela entra por cima. Então, eu vou testar se é só nos tubos. Agora sim, eu vou processar alguma coisa. É um tubo, então eu preciso obter o diâmetro dele. O diâmetro dele eu convencionei que chama-se altura. Veja que altura aqui não é uma propriedade padrão dos tubos. Eu convencionei, eu, usuário do programa, não o programador. Convencionei que o diâmetro do tubo é a altura. Então, obtive ali daquele elemento, né, no enésimo tubo, a propriedade de altura e ela é um número real. Depois, eu obtive também o eixo do tubo. Quando eu desenho um tubo, ó, o meu tubo está desenhado aqui. Ele tem esse eixo laranja ali. Ó. Tá, vou dar um zoom mais perto aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Então, peguei o meu tubo, ele tem um diâmetro e tem também uma espessura de parede que eu preciso calcular. Vou fazer um desenho aqui simples, né, para representar essa espessura de parede. Ok? Tá, isso aqui deveria estar aqui. Então, esse é o meu tubo, tem uma espessura de parede, tem um diâmetro e tem um eixo que tem um vetor. Voltando aqui para o meu dispositivo, eu tenho que obter essas informações todas. Então, processo o tubo, obter as propriedades, vou executar o meu flowchart, entrei e estava aqui, pegando lá o eixo do tubo. Outra informação que eu vou precisar saber é o ponto aonde esse eixo termina, que é esta variável aqui, ó, pt tubo. Esse pt tubo é a coordenada exata desse ponto aqui, né, no centro da seção do tubo. Como eu tenho o eixo, é fácil escrever uma expressão matemática que diz assim, ó, se é no início, então é o start point do eixo, se não, end point do eixo. Tá, mas como é que você sabe esse end point, start point? Aí você vai na ajuda da atividade, vai lá nas ferramentas e vê curvas. O que dá para fazer com curvas? Isso aqui tudo é curva. Start point e end point. Então significa que eu posso pegar essas propriedades e usar elas. Obter a parede do tubo. A parede do tubo, quando eu modelei o tubo, eu convencionei que aquela propriedade chamava parede. Então, peguei ela aqui e é um número real. Agora eu vou calcular se a variável elevação mínima e elevação máxima mudam. E daí eu coloco uma expressão matemática bem simples aqui. É match.min, então matemática, né? Isso aqui está na ajuda, eu explico como é que usa isso aqui. Min, pega o menor de dois valores, então o valor que já existe. O pt tubo.z é a cota no centro do tubo, no centro do círculo. Menos o diâmetro do tubo sobre 2, eu tenho a geratriz inferior interna do tubo. Então, calculei a elevação mínima, faço o mesmo para a elevação máxima. Ah, importante, você precisa inicializar os valores corretos para essas duas variáveis. Tá? Então, quais são os valores que eu inicializei lá? Vamos dar uma olhada. Ó, max elevation, eu inicializei com double
ponto negative infinity, ou seja, é o valor mais negativo possível. Porque daí quando eu testar com a função máximo, o primeiro valor já vai dar certo. Senão ele vai mostrar um valor incorreto aqui no programa. Ele provavelmente vai mostrar isso aqui, ó, o símbolo de infinito negativo. Ok? Porque aqui nesse caso não tem tubo nenhum. Prosseguindo. Calculei, então, o min eleve, max eleve, max pipe. Beleza, vou obter o vetor tangente no tubo. O vetor tangente é esse laranja aqui. Ó. Então, estou obtendo o vetor tangente. Só que note, esse vetor tangente no tubo, ele está no sentido do eixo do tubo. Então, nesse caso, ele está entrando dentro da estrutura. Então, o vetor tangente é o vermelho. Ok? Só que para efeito de cortar o buraco aqui, eu preciso que ele venha nessa direção. Então, eu vou fazer um teste depois. Então, obtive o vetor tangente, que é o laranja, ou melhor, o vermelho. E vou transformar ele nesse laranja, caso necessário. Como que faz essa transformação? Volto lá. Então, peguei o vetor tangente. Agora eu testo. Se esse dispositivo está no início do tubo, então ele está na direção certa. Se não, é só inverter o sinal. Multiplica por -1 e agora eu fiz com que o vetor, que era o vetor laranja, virasse, o vetor vermelho virasse o vetor laranja. Agora eu preciso obter o vetor do plano de corte aqui na parede do meu PV. Então, eu vou pegar a propriedade Start Connection Direction ou End Connection Direction, dependendo se o PV é no início ou no final. De novo, da onde saiu essa propriedade? Ajuda da atividade, fui lá nos dispositivos, que está aqui, categorização, locação e vai ter aqui Start Connection Direction e End Connection Direction, ok? Tem que olhar a ajuda, não tem jeito. Tá? Não dá para usar o programa sem dar uma olhada na ajuda. Então, End Connector Direction está aqui. Então, obtive a direção desse conector. Mas o que é esse conector mesmo? O conector é esse camarada aqui, ó. Deixa eu mostrar ele. Ele aparece aqui no final, ó, gripes e conectores. Vou colocar aqui no formato X-Ray, que daí a gente enxerga eles. Então, este conector, e por isso ele tem essa cara. O quadradinho é para você enxergar onde é o ponto dele. E a setinha é para mostrar para onde ele aponta. Então, se eu olhar de topo, essa setinha ó, ela está apontando no eixo X e no eixo Y. E quando eu ligo os outros conectores, né, o vetor normal está ali. Ó. Agora, perceba que não necessariamente eles apontam para fora, eles só dão a direção, eles não dão o sentido. Okay? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou transformar esse meu vetor para que ele sempre saia da parede do PV. Então, voltemos aqui. Ó. Sempre presta atenção aqui. Ó. Eu estou dentro desse flowchart aqui. Ó. Calcular min e máximo. Então, obtive a direção daquele conector. E vou fazer a mesma continha lá. Tá? Só que ela é um pouquinho diferente. Então, veja só. Se eu pegar este vetor laranja, que já está assim, saindo da face do PV, eu comparar com esse azul aqui, vamos dizer que o connector, o vetor aqui, é o azul. Se o ângulo entre o azul e o laranja for maior do que 90 graus, significa que eles estão se separando. Então, eu quero o oposto, é o ciano. Se o ângulo for menor do que 90 graus, então ele já é o ciano. Então, não preciso me preocupar. É exatamente essa conta que está sendo feita aqui. Ó. Então, se o ângulo entre esses dois vetores é maior do que 90 graus, né, é π sobre 2 aqui 90 graus, então multiplica por -1, senão é ele mesmo. Agora eu obtive esses dois vetores já convertidos. Lembrando que o vetor tangente do tubo é o vermelho e aponta para lá. Então, transformei ele no laranja.
o vetor que é perpendicular ao plano de corte do PV, né, a parede do PV, é o azul. Aí eu transformei, ele virou o cian. Então tenha isso em mente. Só que esse vetor de direção aqui, ele é no plano x e y, enquanto que esse daqui, ele é 3D, ou seja, ele tem declividade em z, tá? Ele tem uma ordenada em z. Então eu vou precisar dele tudo em 2D, ok? Então peguei aqui o meu vetor da direção e coloquei ele em 2D. Muito bem. O próximo passo é modelar um círculo naquela posição, extrudar ele para fora e extrudar ele para dentro. Aqui ele não vai mostrar no preview porque precisaria ter um dispositivo conectado aqui. Então eu vou mostrar o que isso faz aqui nesse desenho. Eu vou desenhar um círculo nesta posição aqui. Tá? Imagine que eu estou enxergando esse círculo em 3D. Tá? Então ele tem um vetor normal que é este laranja aqui. Ó. Aí eu extrudei ele tanto para fora, ok? Então fiz ele para fora e fiz ele para dentro. E agora eu tenho esses dois cilindros aqui. Ó. Vou colocar uma espessura maior aqui para que a gente visualize melhor. Tá? Então Global Width 0.1 e branco. Então agora tenha em mente que isso aqui é um elemento tridimensional. Ok? Poderia usar o tubo diretamente? Não. Por quê? Porque ele é vazado. Ele ia abrir só o buraco dentro da parede, não ia adiantar nada. Já esse elemento aqui ele é um cilindro. Tá? Considere, a gente está vendo em 2D, mas considere que isso aqui é um cilindro. E por que eu tive que fazer tanto para dentro quanto para fora? Para poder cobrir essa falha aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Vou colocar mais fino aqui para que fique mais fácil de visualizar. 0.05. Então, esse triângulo que está ficando aqui, ó, se eu só fazer um subtract do corpo do meu PV para fora, vai ficar sobrando um triângulo aqui. Certo? Só iria dar perfeitamente se o tubo chegasse perfeitamente a 90 graus. Então isso não é verdade. Então eu extrudo ele um tanto para fora, um tanto para dentro, e daí faço um subtract desse elemento como um todo daquele lá. Só que ainda tem um problema. Eu estiquei aqui, ó, mas percebe que ele estaria passando na parede, ou seja, ele ia abrir um buraco aqui também. Ó. Eu não quero isso. Então o que eu faço? Eu crio um plano de corte que passa por esses dois pontos. Tá? E, de novo, esse plano está saindo da tela do AutoCAD aqui. E tem o vetor normal, que é este vetor aqui. Então, por isso, eu preciso ele em 2D. Ok? Voltando aqui no meu modelador. Vamos deixar essa imagem aqui do lado visível, né? Vou colocar menorzinho aqui. Para que a gente consiga enxergar tudo. Então, entrei lá no processo, entrei lá no TriCat, entrei no Flowchart, entrei na parte que calcula alguma coisa e fiz aqui o Connection Direction ser 2D. Na verdade, o Connection Direction ele já é 2D, tá? Mas vai que ele não fosse. Então, eu vou fazer com que ele seja 2D da seguinte maneira. Ó. Eu crio um novo vetor, onde eu utilizo o x e o y dele. Eu ignoro o z, coloco 0. Okay? Ele fica no plano x e y. Aí coloco um círculo que tem aquele diâmetro do tubo mais a parede, ou seja, é o círculo externo, certo? Aqui, o diâmetro do tubo mais a parede é o círculo externo. Extrudei para fora, é esse branco aqui. Extrudei para dentro, é esse outro aqui. Juntei os dois. Agora eu tenho um cilindro que vai daqui até aqui. E criei um plano que passa por esse ponto e tem um vetor normal, que é esse cian aqui. Aí cortei esse cilindro exatamente neste plano. Então, o que vai acontecer aqui ó, é que eu estou criando esta situação. Ó. Tirei
eu cortei, então tirou esse pedaço e isso daqui veio exatamente para esta posição e este veio para esta posição. Veja que não é mais assim, né? Ó, o meu tubo lá que corta sozinho, ó, como é que ele era e como que eu estou cortando ele para abrir o buraco. Aí agora eu tenho este sólido do qual eu vou subtrair esse daqui. Só que isso aqui vai acontecer uma vez aqui, pode ter um tubo aqui, pode ter um aqui, pode ter um aqui, pode ter um mais para cima aqui, pode ter vários. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar todos eles. Entrando de novo lá no nosso looping. Cortei o tubo, tá? E daí ainda vai acontecer mais uma coisa aqui. Esse tubo cortado, né, esse cilindro cortado, isso aqui está na posição absoluta do tubo. Eu tenho que mover isso para a posição relativa da minha estrutura. Okay? As estruturas elas são desenhadas sempre a partir da origem, ou melhor, posição relativa, não é absoluta. Por isso aparece aqui ó, origem e location. Okay? Location é a posição absoluta do dispositivo criado, mas durante o processo de modelagem desse preview, ele não está no location, ele está na origem. Okay? Então, eu tenho que pegar aquele cilindro cortado que está em algum lugar no espaço e trazer ele para o 00. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, eu crio um vetor que vem do location até a origem e movo aquele cilindro cortado. E como esse meu PV pode ter uma rotação ainda, eu rotaciono esse cara também. Então, rotacionei o meu tubo no eixo Z, com o ângulo do meu dispositivo, né? E agora eu tenho ele na coordenada relativa 00. Como eu vou criar vários buracos, né, eu não vou ficar subtraindo do corpo, porque o corpo ainda não existe. Então, aquela variável que eu tinha criado, buraco tubo, que eu inicializei como vazio, né, que vai estar aqui, ó, buraco tubo está vazio, eu vou colocar dentro dela esse valor que eu acabei de criar. Então, está aqui, ó, juntei, mas juntei o quê? Juntei o buraco tubo com esse pedaço de tubo que eu transladei e rotacionei para cima do meu dispositivo. Então, juntei eles, guardei na minha variável, certo? Aí, o que vai acontecer? Depois que você guardou ele na variável, tá? Terminou o looping, processou o tubo, saiu desse flowchart de processa tubo, vai vindo que processa a altura, calcula as variáveis e desenha o corpo. O corpo, o que ele é? Ó, é 4 pontos, uma polilinha, extrude da parte interna, 4 pontos, outra polilinha, extrude da parte externa. Aí eu subtraio da parte externa a parte interna e os buracos dos tubos. E daí digo, expõe esse elemento, porque esse elemento é de alvenaria, certo? Esse elemento ó, vai ser o piso está em outra parte, está aqui. Ó. O piso é 4 pontos, um sólido, pá, está aqui. E isso daqui é concreto, certo? Esse cara aqui é a laje intermediária, vai estar aqui. Ó. Fez um monte de coisa, laje, isso também é concreto. E assim por diante. Eu posso ter aqui a minha chaminé, ó, alvenaria ou é um tubo. Isso aqui é um tubo. Né? Então coloquei lá que é um tubo. Posso inclusive colocar de outra cor aqui no preview para ficar melhor de enxergar. Ó. Coloquei de outra cor, tal. Colocar esse aqui também de outra cor. Né? E agora aquela lá, ó, a tampa é de ferro fundido. Okay? Então eu separei dentro de um dispositivo todos os elementos que compõem ele. O buraco do tubo é para fazer só no corpo. Não pode abrir buraco do tubo aqui na laje e nem no piso. E nem na chaminé. Okay? Então o fluxograma para abrir os buracos está pronto. Vamos ver se ele funciona.
Tá aqui, ó. Criei o meu PV, coloquei o meu tubo, veja que está em ângulo e o tubo está cortando a face dele, né? Está cortando um pedaço do tubo aqui para se adaptar à face. É só você pegar aqui o meu dispositivo, dar o preview e tá lá o buraco nele. Se eu projetar isso num Profile View, tá aqui, eu vou enxergar o meu tubo e vou enxergar o meu PV vazado, ok? É isso.